Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! Yaya Garcia, capítulo 14. Guiando para casa, Jorge ia agitado e inquieto. Recapitulava a conversação que acabava de ter com a filha de Luiz Garcia. O acaso propusera-lhe um enigma. O tempo dava-lhe a decifração. Seria a decifração? O espírito do moço recuava, não dava crédito à realidade, pelo menos à realidade aparente, mas esta impunha-se-lhe de quando em quando e Jorge recompunha todas as circunstâncias daquelas últimas semanas e ainda dos meses anteriores, que era a esquivança, a rispidez, a hostilidade de Yaya, se não a máscara de um sentimento contrário, a vingança de um coração atordoado pelo suposto desdém de outro. Essa reflexão vinha tão de molde com os fatos dos últimos tempos que era difícil achar mais ajustada a explicação. Logo depois, considerava que seria absurdo atribuir à moça uma ligeireza e um desgarre inconciliáveis com a prudência que reconhecia nela, a despeito dos assomos de travessura intermitente. Impossível, disse ele sacudindo o ombro. Mas esse impossível tornava a descer as regiões da probabilidade até galgar os limites da certeza. A observação lhe mostrava que Yaya tinha a audácia no sangue, e a razão lhe dizia que um amor sem freio possui todas as imprudências e vertigens, que umas naturezas são estoicas, outras rebeldes. Finalmente, que há situações morais incomparáveis, e que a uma candura de 17 anos é lícito não distinguir entre o sentimento que fala e a conveniência que restringe. Essa era a interpretação benévola. Depois vinha a interpretação pessimista. Podia ser que todos aqueles atrevimentos encobrissem um cálculo, o cálculo da ambição que intentasse trocar a beleza pelo benefício de uma posição ostensiva e superior. Quando essa suspeita lhe brotou no espírito, Jorge não sentiu diminuir a admiração nem a estima, porquanto a ambição, se ambição havia, parecia ser de boa raça. Mas era impossível combinar o cálculo com as lágrimas daquela tarde, e ele as sentira quentes, silenciosas, e não podia crer que uma vida quase adolescente possuísse já a arte da hipocrisia. Não há vida tão física ou tão alheia ao sentimento da personalidade que em tal situação não padecesse ao menos 30 minutos de insônia. A insônia de Jorge durou mais algum tempo. De envolta com as conjecturas havia um pouco de satisfação pessoal. A certeza ou a probabilidade de que, sem nenhuma ação própria, iniciara nos mistérios do amor uma alma ainda nova e ingênua, dava ao coração dele alguma coisa da volúpia do egoísmo. Sensação que, aliás, diminuiu quando lhe ocorreu que talvez esse amor obscuro lhe houvesse já causado lágrimas e desesperos. Ele tinha razão quando dizia não ser espírito vulgar. Afrouxara-se-lhe o ardor dos primeiros tempos, a imaginação tinha o vôo mais curto, mas a generosidade juvenil ficara intacta, e com ela a faculdade de ressentir as dores alheias. Pobre menina, dizia consigo. No dia seguinte, Jorge examinou detidamente se lhe convinha tornar à casa de Luiz Garcia, ao menos com a assiduidade do costume. A situação moral de Yaya tendia a agravar-se com a presença contínua dele. Em tais casos, a ausência era um ato de critério e até misericórdia. Misericórdia foi o que ele disse consigo,
e sorriu logo depois, com um sorriso de modéstia envergonhada. A verdade é que Jorge ansiava por lá voltar. Tinha curiosidade de contemplar a sua obra, agora que a descobria ou presumia havê-la descoberto. Se não é que a noite lhe trouxera uma sombra de dúvida e ele queria verificar definitivamente a realidade. De noite foi. Luiz Garcia estava um pouco ansiado e abatido. Venha, doutor, disse ele quando viu entrar o filho de Valéria. Este coração é o meu importuno. A mulher procurava animá-lo, a filha tinha o terror nos olhos. Jorge auxiliou a família no trabalho de o confortar. 3/4 de hora depois a moléstia cedia e tornava ao trabalho surdo da destruição. Luiz Garcia era outro logo que passava uma dessas crises. Tornava-se gárrulo e risonho com o fim de reanimar ele próprio a família e comunicar-lhe a esperança que lhe começava a faltar. Jorge não se deixou contaminar da ilusão. Recordou a sentença do médico e sentiu a próxima extinção daquele homem. Yaya não conhecia a sentença do médico, mas o espetáculo da aflição do pai tinha-a prostrado muito. Aparentemente não se lembrava da entrevista da véspera. Podia até supor-se que, de quando em quando, não se lembrava da presença de Jorge. Jorge achou-a nos subsequentes dias, tal qual era nos outros, menos travessa, porém, e muito mais senhora. Ao cabo de uma semana, trazia todos os elementos de convicção. Ama-me, pensava ele ao sair dali uma noite. A convicção, por mais que a suspeita o houvesse prevenido, atordoou o espírito de Jorge, que nessa mesma noite resolveu não voltar lá. Resolução varonil que durou 48 horas. Alguns dias, 3 semanas, decorreram assim na mais aprazível familiaridade. Jorge, se não obtiver o título, exercia realmente as funções de irmão mais velho. Era um guia, um conselheiro, uma autoridade. Escutava-a com interesse, recebia a confidência dos sentimentos da moça e as ambições de um coração cuja sede parecia contentar-se de água que pudesse conter a própria mão, no primeiro arroio do caminho. Ao mesmo tempo, buscava temperar-lhe o romanesco com uma forte dose de realidade. Durante esse tempo, nenhuma frase igual às daquela tarde veio sacudir o espírito de Jorge. Nenhuma lágrima lhe caiu nas mãos. Mas, se a palavra não vinha, a voz era insinuante e comovida às vezes. Se os olhos não choravam, luziam ou quebravam-se de um modo pouco comum. Jorge fingia não compreender. Mais do que isso, forcejou por se persuadir a si próprio que não compreendia. Resultado útil que lhe dava a vantagem de saborear em silêncio o gozo de se saber amado, sem perder o de contemplar uma natureza original, moralmente exuberante e forte, que, além de tudo, tinha para ele a fascinação do mistério. No fim daquelas 3 semanas, encontraram-se em casa da paralítica. Não houve acordo, mas nada foi casual. Vou à casa de Maria das Dores, disse Yaya uma noite, prestes a despedir-se dele. E no outro dia de tarde, Jorge, que havia rareado os passeios daqueles últimos tempos, acertou de caminhar para ali e com tão boa fortuna que achou a moça sentada no mesmo banco de pedra em que lhe falara da primeira vez. Outra vez, quando Yaya lhe voltou, já encontrou Jorge ao pé da enferma. Maria das Dores estava ainda mais contente com a honra da visita do que com a esmola que ele dissimuladamente lhe levara envolvida em um lenço de ramagens. Jorge animava-a, dizia-lhe que ainda iriam à Penha naquele ano. Yaya parou à porta espantada e contente. Venha,
disse a enferma. Ande ver como seu noivo está caçoando com a velha. Agradeço-lhe, disse Yaya. Creia que ela merece todas as consolações. Na noite desse dia, quando Jorge entrou em casa, um pouco inebriado da entrevista, achou uma carta de Procópio Dias que o encheu de contentamento. Procópio Dias tinha necessidade de se demorar ainda uns 2 meses. 2 meses. Era a eternidade. Jorge sentiu-se confortado com a notícia de tão longa ausência. Que importava a presença se ela não o amava? Essa reflexão não a fez Jorge, mas a filha de Luiz Garcia quando ele lhe deu a notícia da carta. Que tenho eu que ele esteja ausente ou presente? Ele ou um estranho é a mesma coisa. A eternidade foi 1 minuto. Os 2 meses voaram como um tufão. Um dia, no último desses 2 meses, Yaya disse ao filho de Valéria que achara, enfim, um marido. Um marido? Repetiu Jorge empalidecendo. Parece que um marido. Não me aprova? Se ainda o não conheço... Não sei se é um marido, continuou Yaya depois de um instante, mas achei o homem a quem amo. É a mesma coisa. Ou quase. Houve entre ambos uma longa pausa, durante a qual Yaya tinha os olhos fitos no moço, enquanto este não tinha os seus em parte nenhuma. Vagavam de um ponto a outro. Yaya repetiu que achara um marido. É a segunda vez que me diz isso, redarguiu Jorge com a voz trêmula e irritada. Se o achou, tanto melhor, casará com ele. Não me disse uma vez que não me deixasse ir com os primeiros olhos que parecessem responder aos meus? Não me disse que era conveniente escolher um homem... O que eu disse foram palavras sem sentido, tornou Jorge. Não se dão conselhos ao coração que ama. O casamento vem talhado do céu, segundo diz o povo. Outros dirão que vem do acaso. Ou é o destino de cada um, ou é uma loteria. A senhora não me pede certamente que lhe diga o número em que há de sair a sorte grande? Compre o bilhete e deixe correr a roda. Alguns dias de paciência e nada mais. A excitação de Jorge era extraordinária, mas não foi longa. Alguns instantes de silêncio bastaram a aplacá-la ou diminuí-la. Pelo menos o gesto não traiu a agitação interior. Pálido, sim, estava pálido, mas a voz, se não era firme, perdera a aspereza do primeiro instante. Refleti depois da nossa conversa, disse ele. E não desejo tomar nenhuma responsabilidade em um ato de que depende a felicidade de sua vida. Então não me estima, é o que é, disse Yaya com voz queixosa. Jorge respondeu com um olhar e a resposta que ele quisera fosse um simples protesto, transgrediu esse limite. Foi um protesto, uma queixa e acaso uma interrogação. Yaya abaixou os olhos. Uma onda de sangue lhe avermelhou a face. Jorge viu-a ofegante e acanhada durante alguns segundos. Não indagou o motivo. Ergueu-se para sair. Yaya reteve-o pela aba do fraque. Nega-me então todo o auxílio? Disse ela. Depois de alguns meses de uma vida em que me acostumei a ouvir seus conselhos, o senhor recusa-me este? Que lhe fiz eu? Nada. Jorge saiu. Que tenho eu que ela ame, que se case ou não se case? Sou eu seu pai? Seu tutor? Quando assim falava, sentia dentro de si uma resposta. A consciência desvendava-lhe a realidade. Sim, tu amas, dizia-lhe ela. Tu não fazes outra coisa há 2 meses. Deixaste envolver nos fios invisíveis.
Não sentiste que essa intimidade de todos os dias era a gota d'água que te cavava o coração? Ah, tu querias saciar a curiosidade e sair dali sem deixar alguma coisa? Sem receber também alguma outra coisa? Não se brinca com o inimigo, e ela o era, e continuará a sê-lo, porque tu estás definitivamente atado. A essa voz importuna e verdadeira, Jorge erguia os ombros. Tentou refugiar-se no sono. O sono rejeitou-o de si. Então fumou, desceu à chácara, fatigou o corpo para melhor adormecer o espírito. Mas a lua que batia no repuxo mostrava-lhe ora um casebre de Santa Teresa, ora uma varanda da Tijuca, como se fossem o verso e o anverso da medalha de seu coração, toda a história da vida que ele vivera até ali. A diferença entre uma e outra dessas duas fases é que, presentemente, o desengano não o levaria à guerra, nem lhe daria os desesperos do primeiro dia. Não. Jorge levantou-se na manhã seguinte um pouco atordoado, mas não inteiramente abatido. Sentia alguma opressão moral, um desejo de saber quem era o adversário preferido. Merecê-la-ia? Que a merecesse, embora. Ele tinha um direito anterior e superior, desde que a amava, excluía todos os outros. À força de pensar naquilo, chegou a entrever a realidade. Perguntou a si mesmo se a declaração da moça não seria antes um estratagema. Podia ser. Tinha-a visto corar, inclinar o colo, ficar por algum tempo acanhada e comovida. Essa conjectura desabafou-lhe um pouco o espírito, e por isso que era a conjectura da esperança, não tardou em transferir-se à evidência. Relembrou todas as ações de Yayá, suas palavras, as circunstâncias e os termos de reconciliação, as lágrimas sem motivo, a paciência, o interesse, o gosto de o conversar. Finalmente, esse que misterioso que divulga a uma alma a preferência de outra. Quando pouco a pouco lhe penetrou no coração essa ideia, Jorge reconheceu que havia sido precipitado. Queria escrever-lhe e recuou. Queria lá voltar, mas resolveu o contrário. Se é um estratagema, pensou ele, ela terá nisso seu castigo. Se verdadeiramente ama outro, que vou lá fazer agora? Pensou isto, pensou mais, só não pensou em Estela. Yayá não se pôde conter. Ao cabo de 7 dias de ausência, determinou ir ao lugar onde mais de uma vez encontrara o filho de Valéria. Vai chover, disse Luiz Garcia. Guarda a visita para amanhã. Yayá teimou na resolução. É uma nuvem que passa, disse ela. Em saindo a lua, verá como o tempo fica limpo. Estava inquieta, preocupada, tinha estremecimentos nervosos. Não atendeu à segunda observação do pai. O pai dizia-lhe que não havia necessidade de desobedecer para realizar um capricho. Como repetisse a expressão, Yayá ficou pálida e não ousou responder. Mas Estela, que assistia calada aos conselhos de um e à resistência de outra, disse sorrindo à enteada: Vá, seu pai deixa-a ir. Yayá ia agradecer a intervenção, mas quando os olhos das ditas mulheres se encontraram, detiveram-se por um instante longo. Poucos minutos depois, chegava a moça à casa de Maria das Dores. Despediu Raimundo, a porta estava aberta. Entrou. Da sala onde se deteve, ouviu noutra sala interior a voz de Jorge. Não se esqueça, há de entregar-lhe isto quando ela vier. Não mande lá à casa, é um livro. Yayá entrou. Não contava comigo, disse ela. Não, por isso deixava-lhe este livro, respondeu Jorge, tirando o embrulho à doente
e entregando-o à moça. É um romance. Creio que lhe falei nele uma vez. Yaya tomou-lhe o livro, abriu-o, folheou-o com sofreguidão, como certa de achar uma página marcada. Estava marcada uma página, e a marca era um bilhete. Abriu-o. Dizia assim: A senhora deu-me uma vez um título que eu esperei viesse a ser verdadeiro. Diga se me enganei, se o céu lhe destinou outro noivo, ou se meu coração pode ter ainda uma esperança. Não lhe custará muito. Não custa muito uma simples palavra. Enquanto ela lia rapidamente estas linhas e tornava-as a ler, Jorge afastou-se até a sala da frente. A carta era das que não permitem a presença do autor. Precisam do prestígio da ausência. São, para assim dizer, expressões truncadas que a imaginação perfaz e amplia. Jorge ia a sair, quando ouviu o rumor dos passos de Yaya. Deteve-se a esperar a resposta. A moça parou diante dele e entre ambos houve um momento de silêncio e hesitação. Cego! Disse enfim Yaya, estendendo-lhe as mãos com um ar de simplicidade e confiança. Jorge recebeu-as nas suas. E a linguagem que a alma não quis confiar do lábio do homem, eles a disseram com os olhos durante alguns minutos largos. Jorge perguntou finalmente: É certo? Ama-me? Yaya cingiu-lhe o pescoço com os braços e inclinou a cabeça com um gesto de submissão. Jorge inclinou-se também e nos cabelos, nos fios de cabelo que lhe pendiam na testa, pousou o mais puro e fugitivo dos beijos. Ao contato daquele lábio, Yaya enrubesceu e estremeceu toda, mas não fugiu, não retirou os braços, deixou-se ficar subjugada e feliz. Homero conta que Vênus, descendo ao campo da batalha entre gregos e troianos, saiu dali ferida e ensanguentada. Yaya teve a sorte da diva homérica, interpondo-se entre Jorge e Estela, trouxe dali ferido o coração. Naquele espaço de alguns meses, obra de paciência e luta, de violência e simulação, para a qual fizera convergir todas as forças morais, não suspeitou que, vencendo ao outro, podia vencer-se a si mesma. Queria ser uma barreira entre o passado e o presente, sem cogitar na dificuldade do plano, nem nas consequências possíveis dele. Sobretudo, não pensou na moralidade da ação. Que podia ela saber disso? A suspeita ia até admitir a persistência do amor no coração da madrasta, mas não lhe atribuía mais do que uma aspiração ou saudade silenciosa. Não sabia mais. Para combater esse inimigo inerte é que pôs em campo a porção de astúcia que a natureza lhe dera, as graças do rosto e a rara penetração de espírito. Yaya transpôs a soleira e saiu. Precisava de ar, de espaço, de luz. A alma cobiçava um imenso banho de azul e ouro, e a tarde esperava-a trajada de suas púrpuras mais belas. Jorge acompanhou-a. A comoção dele era sincera e forte, mas menos intensa, menos desvairada que a de Yaya, cujos olhos pareciam dizer a tudo o que a rodeava, desde o sol poente até o último grelo de capim. Olhai, vede as bodas do meu coração, este é o meu amado. Perto da noite, Raimundo veio buscá-la. Jorge acompanhou-a. Yaya lembrou-se de traçar com um grampo no musgo que reveste o aqueduto o nome de Jorge e a data. Instado com ele, Jorge escreveu também o nome dela. Raimundo sorria entre dentes. Em caminho, falaram do presente e do futuro, e no intervalo, tocaram levemente no passado. Sabe que eu tinha um desgostosinho? Disse Yaya. Jorge interrogou-a com os olhos. É verdade,
Um capricho, continuou ela. Quisera que o senhor nunca tivesse gostado de outra pessoa, e é bem possível que não seja este o primeiro amor de seu coração. Não é, respondeu Jorge depois de um instante de reflexão. Amei uma vez, há muito tempo, mas todo esse passado acabou. Está certo de que acabou? Criança, que noiva receou nunca de um amor antigo, começado e acabado antes dela ser amada também? Que o novo amor seja sincero e fiel, eis o que deve pedir e exigir. Quanto ao passado, é como os defuntos, reza-se por ele quando se reza. Tenho medo das almas de outro mundo, tornou Yaya sorrindo. Yaya mostrou-se tão expansiva naquela noite e nos seguintes dias, derramou de tal modo a vida que a enchia, que Estela compreendeu tudo o que se passava entre a enteada e Jorge. Há uns amores, aliás verdadeiros, a que precedem muitas contrafrações. Primeiro que a alma o sinta, tem despendido a virgindade em sensações ínfimas. Yaya ignorava tudo. Não soletrara o amor, aprendera-o de um lance. Trazia o coração intacto. Seu acordar foi uma aurora súbita, mas rutilante e límpida. No meio da embriaguez que lhe dava o novo sentimento, não cogitou nas possíveis consequências dele. Não perguntou a si própria se era verdade que no coração da madrasta havia uma saudade ou uma esperança silenciosa, e se isso podia ser a raiz de largos ódios e dissensões domésticas. Não interrogou o futuro. Fenômeno curioso. A lembrança do pai foi por um instante esquecida. O egoísmo do amor devorou-a.